Eu quero trabalhar o seguinte tema: como ser refinado pela crise. Não é? Como que nós podemos, de alguma maneira, sermos trabalhados por Deus através de situações que nós nunca esperamos. E eu vou ler um trecho da palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Se você puder abrir aí a sua Bíblia ou o seu smartphone, enfim, o que você tiver em mãos aí, e eu quero ler. Diz assim a palavra do Senhor: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. E por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto, e este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Estou no versículo 13 agora, do capítulo 27 de Atos. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, e por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste, e o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. E assim cessamos as manobras e ficamos. Quem sabe que você já leu, que já conhece, mas aqui nós temos o relato do nosso querido irmão Paulo, que está a caminho de Roma, e preso, não é, junto com outros prisioneiros. E parece que algo acontece que ele não esperava, muito inesperado. E muitas vezes, como cristãos, como crentes em Jesus, nós temos... A crise é um momento súbito na sua vida que não estava planejado. Dá para entender? É uma situação que você não tinha planejado. E o que acontece quando a crise vem? Vem insônia, vem depressão, vem às vezes, mais cedo ou mais tarde, a nossa fé é abalada, muitas vezes. Eu acho que nós precisamos aprender sobre a crise. Não dá para brincar sobre a crise. Henry Kissinger, que foi ministro da Defesa do governo americano na Guerra do Vietnã, alguns mais rodados aí vão lembrar dele, ele disse assim, uma vez: não há crise na próxima semana porque a minha agenda está cheia. Não faz sentido, né? Causam em nós. E essas crises a gente também não tem controle, porque são outras pessoas que vêm e que causam lutas na nossa vida. Mas, escute bem o que eu vou dizer para você nessa manhã. Existem crises que o Senhor, Deus, permite que você passe, porque Ele quer lapidar a sua vida para usá-lo mais e mais. Glória a Deus por isso. Existem 3 razões que a gente passa por crise e a gente toma a decisão errada. Que você passa e que muitas vezes leva à crise é que você ouve conselho de gente experiente. Você fala: Oswaldo, você tá, acho que fora do esquema aí. Escute o que eu vou dizer para você. Muitas situações complicadas que nós as passamos porque ouvimos conselhos de gente experiente. Em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho de quem? Do piloto e do dono do navio. Agora, imagine a opinião de Paulo diante de uma situação de tempestade. Eles vão dizer assim: gente, esse cara, provavelmente ele sabe pregar, mas não sabe dar conselho para um piloto de um navio, sem ouvir antes o conselho de Pai e de Deus. E algumas vezes essas pessoas entram em situações complicadíssimas, porque eles escutam essas pessoas dizerem: meu filho, já passei por isso. Meu filho, já conheço o que você está passando, já vivi isso. Faça isso. E você, inadvertidamente, sem ouvir o Pai e sem se dobrar perante o Senhor, você segue esses conselhos e toma decisões erradas. Tem uma percepção errada do que está à sua volta. Versículo 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia, ali passar o inverno. E a palavra diz: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, levantaram âncoras e foram navegando para a costa de Creta. Gente,
Eu conversei algum tempo atrás com um comandante de navio, até para entender melhor esse texto. E ele disse para mim o seguinte, que quando existe esse vento sul moderado, é que a coisa está bem. É que dá para rodar o navio, dá para partir o navio. Só que o que ele me disse é o seguinte, as circunstâncias mudam rapidamente. O que aconteceu com esse avião, que infelizmente causou essa tragédia nesses dias dessa semana, aparentemente estava tudo certo. As circunstâncias pareciam as melhores possíveis. Mas de repente algo acontece. E a palavra de Deus diz que você está às vezes diante de uma situação de tomar uma decisão errada quando você não avalia que as circunstâncias podem mudar. Aqui em São Paulo alguém dizia, guarda-chuva, leva o agasalho, tira o agasalho, à tarde chove, faz frio. Por quê? Porque as situações mudam. E quem sabe alguma crise que você está vivendo, meu amado, minha amada, nessa manhã, é porque você não avaliou isso. Aparentemente há um vento em algum momento promover uma situação difícil para você. E há um motivo também que muitas vezes a gente esquece. É que você toma decisões erradas ouvindo a maioria. Ouvindo as pessoas, muitas vezes, que não têm a decisão certa. A palavra, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar a Fenícia e ali passar o inverno. Vocês lembram daquela frase, vox populi, vox Dei? O que quer dizer isso? A voz do povo é a voz de Deus. E eu pergunto, será? Pela primeira vez, no ano 780, já faz um pouquinho de tempo, por um bispo inglês, beneditino, na verdade, chamado Alcuino de York. E ele usou essa frase totalmente fora do contexto que nós usamos hoje. Ele disse assim, essas pessoas não devem ser ouvidas, porque quem continua dizendo que a voz do povo é a voz de Deus, não conhece a devassidão da multidão. Na sua redondeza, na vizinhança, onde as pessoas estão ainda presas ao diabo e ao reino das trevas. E nós, quantas vezes tomamos decisões erradas ouvindo a maioria dessas pessoas? E o que acontece? Você entra num buraco, você entra numa fria. Porque essas pessoas não representam, na verdade, a voz de Deus. Permita-me agora compartilhar com você 3 situações que podem levar à crise. A crise faz muitas vezes, escute bem o que eu vou dizer para você, que você seja dirigido pela própria crise e não pelo Deus que você crê. Provavelmente existam pessoas aqui passando situações bem difíceis. Eu não os conheço, mas certamente existem pessoas aqui. E dizem, Oswaldo, a situação está complicadíssima. E é provável, e eu estou dizendo é provável, que a crise esteja dirigindo você, e não o Senhor que você serve. A palavra diz no versículo 15, e eu estou tentando fazer isso de uma forma expositiva, clara, para você compreender a passagem. Isso não é uma história que foi colocada aqui é um ensino profundo. A palavra de Deus diz no versículo 15, o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, cessamos as manobras e ficamos à deriva, perdidos, sem saber o que fazer. E é exatamente isso, quando nós deixamos o Senhor, a crise passa a dirigir a nossa vida. Quando nós abandonamos muitas vezes o convívio na célula, na própria igreja, e você fica à deriva, e você começa a indagar, Deus, por quê? Por quê? Segunda situação é que quando a gente passa por crise, muita gente começa a descartar muita coisa da própria vida. A palavra de Deus diz que quando ora, esse é o costume que os líderes, que os capitães dos navios fazem, para que uma crise na sua família, relacionamento marido e esposa, e passa pela sua mente o seguinte, Oswaldo, acho que é melhor mesmo deixar. Eu acho que é melhor mesmo descartar. Não tem mais saída.
E você se esquece que é um Deus que produz ainda milagres na sua vida, um Deus que produz reatamento de ligação, de amor sincero entre um homem e uma mulher. Às vezes o seu filho está passando lutas incríveis, está se envolvendo numa situação que você não quer, e você fala, não tem mais jeito. Tem jeito, sim. Por um Deus que pode fazer milagres na sua vida, mesmo em meio a essas situações. E a palavra dele para você nessa manhã diz, não descarte. Não permita que situações fujam. Não jogue fora aquilo que é mais precioso, que é a sua família. Eu me lembro que eu trabalhei na Ford muitos anos. E eu trabalhava num setor que tinha a ver com pessoas, com pessoal. E havia alguns crentes que trabalhavam lá também. E eu lembro que um deles um dia me procurou e falou, Oswaldo, tenta arrumar uma transferência. Falei, por quê? Ele falou, porque eu não aguento mais o ambiente. O ambiente é muito difícil. E eu disse para ele, meu irmão, se Deus de impuros lábios, se Deus colocou você no meio desse trabalho, no meio de pessoas ímpias, é porque de alguma maneira Ele quer que haja salvação no meio daquelas pessoas. Por que nós queremos descartar, muitas vezes, as situações diante de nós? Quando fazemos isso, corremos o risco de muitas vezes perdermos o rumo. E sabe o que acontece? O ápice dessa situação, a palavra de Deus diz, é que quando nós descartamos, quando nós desprezamos, nós entramos em desespero. Estrelas por muitos dias, continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, a palavra de Deus diz assim, finalmente perdemos o quê? Toda a esperança. A palavra dizendo para você uma coisa importante. Eu quero lhe dar uma boa notícia nessa manhã. Há esperança para aqueles que confiam no Senhor. Aleluia. Há esperança para aquele que faz parte da sua rotina. Você veio aqui porque o Espírito Santo a trouxe. Você veio a esse lugar porque Deus de alguma maneira queria dizer para você, está passando por crise? Há esperança. Está passando por lutas? Há esperança. A situação parece intransponível, há uma ponte que Deus vai construir. Há falta de recursos, Deus irá prover. Sua família passa por lutas espartanas, difíceis, Deus vai reunir novamente, ligar. Uma espécie de analogia aqui com a passagem, porque a palavra de Deus diz que, versículo 29, olhe lá, porque é um texto interessante. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Eu quero falar e pontuar rapidamente para concluir minha palavra. 4 âncoras, usando essa expressão que está aqui no texto. 4 âncoras que vão ajudá-lo no momento de lutas e de crise. A primeira âncora, lembre-se que há uma presença constante de Deus no meio da tempestade. Há uma presença constante do Senhor no meio das lutas. E eu falo isso porque está escrito nessa passagem. Paulo afirma para aqueles marinheiros, agora recomendo-lhes, versículo 22, perderá a vida. Glória a Deus por isso. Apenas o navio será destruído. Bateu, destruiu, perda total, a sua vida foi preservada. Glória a Deus por isso. Você passou por preservada. O que eu quero dizer nessa manhã para você, em toda e qualquer situação, nunca o desampararei, nunca o deixarei. Que palavra preciosa. Isso é resultado da vida de Paulo com o Senhor. Deus não fala com quem não o busca. Pois ontem à noite, Paulo diz, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço. Que coisa linda essa. E a quem adoro. A quem pertenço e a quem adoro, dizendo, Paulo, não tenha medo. É esse anjo do Senhor que está aqui nessa manhã dizendo, Paulo, não tenha medo.
É esse anjo que diz para você, não sabe. O navio foram 14 dias. Para mim foram 14 anos. Tem sido 14 anos, 20 anos. E a única coisa que eu posso lhe dizer, Senhor, nunca o abandonará. E está no versículo 24, é que Deus tem certamente um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito. Versículo 24 diz, Paulo, não tenha medo. Mas sabe depois o que está escrito? É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas que todos estão navegando com você. Algumas situações que você está passando é porque Deus quer colocar você num lugar de honra. Deus quer que você seja testemunha daquilo que Deus fez, faz e fará na sua vida. E sabe o que Ele faz? Ele leva você na presença do Rei. Ele leva você na presença de alguém que você nem imaginou. Pessoas chaves que você poderá ter contato. Pessoas chaves que você poderá compartilhar a obra de Deus na sua vida. Pode ser o seu chefe. Pode ser algum líder que você conhece. Acesso que você tem a alguém. E você faz isso. E eu sei que a Comunidade da Graça tem tido pessoas chaves para isso. E existe alguém que quer que você sofra. Isso não existe. Isso não existe. Mas Deus permite que passemos pelo vale, muitas vezes sombrio, para que você segure bem forte a mão do Senhor e para que Ele, de repente, o leve novamente para pastos verdejantes. E quando você sobe e está nesses pastos, você sente a mão poderosa de Deus. Aquele que me permitiu que passasse por aquele vale segurou forte a minha mão e agora eu estou andando em planícies, em pastos verdejantes. Aleluia por isso. Terceira âncora. Deus cumpre todas as suas promessas. Alguém pode dizer amém para isso? Amém. Deus cumpre todas as suas promessas. Glória a Deus por isso. Versículo 25. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Essa é a palavra que vem do Senhor. Não pode tirar uma vírgula. Não pode acrescentar nada, não pode tirar nada, porque Deus cumpre todas as suas promessas. Quantas forem as promessas feitas por Deus, diz o mesmo Paulo, tantas tem em Cristo o sim. Que coisa maravilhosa. Quantas promessas o Senhor já cumpriu na sua vida? A gente poderia ficar aqui dias e semanas, e você diria assim, Oswaldo, não dá para contar. Nós que já vivemos mais, eu sou 4ª geração de evangélicos. Meu bisavô ouviu do evangelho pela obra de um missionário. Passou para o meu avô. O avô passou para o meu pai. E eu carrego o nome do meu pai. Meu pai tinha o mesmo nome. Meu pai passou para mim. Eu passei para os meus filhos. E hoje os meus 4 netos, 6ª geração, pastor. 6ª geração. Que confessam o nome de Jesus. Glória a Deus por isso. E isso acontece, meu irmão, minha irmã, porque Deus cumpre todas as suas promessas. Os seus filhos serão abençoados, os filhos dos seus filhos serão abençoados, as gerações que virão depois serão abençoadas, e você não verá isso, mas a promessa do Senhor se cumprirá em todas as gerações que vierem. É promessa do Senhor. Isso é âncora. Isso é âncora. Isso que faz você ficar seguro. Aquilo que segura o navio, aquilo que segura a sua vida. É dizer assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o Deus que a gente crê aqui na Comunidade da Graça, certo, pastor? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós queremos andar no ano de 2017. E a última, e provavelmente e certamente a âncora mais importante, a oração. O texto diz que eles oravam para que o dia amanhecesse. Eu posso imaginar
a luta daqueles homens, vendo a tempestade, sem ver claridade por 14 dias, somente noite, somente trevas, e eles clamando a Deus: Senhor, permita que o dia amanheça, permita que esse dia venha, amanheça na minha vida. E quando isso acontece, eu termino contando a história de um missionário. Meu coração ele queima muitas vezes por homens e mulheres que serviram o Senhor. E um dos exemplos mais clássicos que você já leu e conhece é George Miller. George Miller foi chamado por Deus numa pequena cidade da Inglaterra chamada Bristol para servir crianças, como o pastor acabou de contar a história. Crianças órfãs, crianças pobres. E eu tenho uma filha que hoje mora no Canadá cuidando de crianças pobres. E eu lembro da Carolina desde pequena. Silei lembra disso, quando nós éramos... Pastor Carolina, mais uma, eu não aguento isso, Carolina. Mas ela tinha o coração cheio de graça, de compaixão pelas crianças órfãs. E aí teve um dia que ela já estava moça e eu falei: Carol, acho que eu sei onde você precisa trabalhar. E eu tenho um amigo chamado Valdir Stornagel, que o pastor conhece. E eu falei: Valdir, eu preciso arrumar um lugar para minha filha na Visão Mundial, porque alguma coisa precisa acontecer. Ela cuida de criança, e isso faz mais de 20 anos. E hoje ela cuida das crianças órfãs de Honduras, da Guatemala. Contar, mas acesse a internet, pegue um livro, leia a história de George Miller. Havia respostas que chegavam depois de ele orar, quando não havia mais comida, e alguém batia na porta e dizia para ele: não sei o que aconteceu, mas alguém me impulsionou a trazer aqui comida para você. Esse homem amealhou milhões de dólares, e a biografia dele diz que quando ele morreu, ele doou tudo que tinha, para que as crianças pudessem ter uma vida, pessoas que saibam reagir diante das tempestades. Amém, irmãos? Deus está aqui nos visitando nessa manhã. Nós vamos participar em seguida da ceia. Mas antes desse momento tão especial, Deus está aqui para, de alguma maneira, falar com você como enfrentar as tempestades. Reconhecer que as promessas do Senhor se cumprem no meio de todas as lutas que você tem passado. E mais do que isso, não importa se esse ano que vai entrar seja mais difícil ou mais complicado, nós não nos guiamos por esses sinais. Definitivamente. Nós não nos guiamos pelas notícias. Ouvimos, mas nós cremos que há um Deus poderoso que está indo à frente de cada um de nós. É esse Deus que servimos. É esse Deus que nós iremos servir no próximo ano. É esse Deus que nós vamos olhar para o próximo de uma forma muito especial no próximo ano. Para que a glória de Deus possa encher esta terra. Para que a glória de Deus possa encher as nações. E haverá o dia em que todos nós estaremos diante do Cordeiro de Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Que Deus o abençoe. Que Deus lhe dê um final de ano abençoado. E um ano melhor ainda em 2017. Amém.